Olá, estamos de volta com mais uma entrevista no portal RSN. Aliás, não é uma, são dois entrevistados e nós vamos falar sobre os benefícios que a Festa do Soquete, que é a maior festa gastronômica do Paraná, podemos dizer assim, né? E também a maior festa gastronômica da maçonaria, que vai ser dia 22 de agosto, aqui em Guarapuava. E duas das entidades beneficiadas com a arrecadação dos recursos estão aqui comigo e a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas. E para isso eu recebo então o Eduardo Mancas, que é o diretor-presidente do Grupo Escoteiro Itaí, e também o Valdemar Brustolin Neto, supervisor administrativo da ACEPAC. Sejam bem-vindos os dois aqui no nosso portal RSN. Muito obrigado, Cristina. Prazer, uma honra estar aqui. Vamos fazer um bate-papo muito bom aí, porque falar com você, que transmite tantas coisas boas aqui sobre os acontecimentos de Guarapuava, ter ao lado aqui um amigo de longa data, que fazia tempo que não nos víamos, né, Eduardo? São vizinhos, né? Não sei se de casa ou... Na verdade, nós trabalhamos juntos muito tempo. de trabalho. E agora ele representando o escoteiro, fica mais legal ainda esse bate-papo, porque é uma instituição que realmente ajuda o desenvolvimento aí de adolescentes, de crianças e adolescentes. Traçando um paralelo, o grupo de escoteiro tem tudo a ver com a Ordem Paramaçônica de Molay também, né? Sim. São bem paralelos, assim. Sim. Quando que nasceu o grupo aqui em Guarapuava? Então, o Grupo Escoteiro Itaí, ele foi fundado em 2000, né? E então nós estamos com 26 anos já, né? Foi comemorado agora no mês de abril, 26 anos. Inicialmente ele funcionava, né, na Sanepar, na sede da Sanepar, lá na Santana. E agora, faz um bom tempo, a gente está no anexo da Escola São José. No bairro dos Estados. No bairro dos Estados, sim. Neto, 26 anos do grupo e quase 27 anos da CEPAC, que nasceram quase juntas, Sim. Embora sejam entidades com fins bem diferentes, né? É 24 anos 24. da CEPAC, a festa é a Dos 27ª edição. Então a CEPAC foi fundada em 2002, 27 de maio de 2002. Provavelmente começou antes, porque projetos assim começam com grandes corações correndo atrás até realmente criar CNPJ e fazer o que tem que fazer aí de maneira legal, no sentido de conseguir recursos junto a município, se tornar utilidade pública. Então são passos importantes. Então já está no 24º ano aí de... Bom, ouvindo vocês dois falarem, o grupo do escoteiro, ele se direciona a crianças e adolescentes. Sim. Já a CEPAC são para pessoas portadoras de câncer, é isso? Isso, perfeito. E não atende crianças e adolescentes porque Guarapuava não atende. O público do Cancer Center, que é a principal oncologia aqui, atende adultos, né? Futuramente, quem sabe, venham atender crianças e aí o psicológico tem que estar a todo vapor. Porque ver uma criança em tratamento de câncer, ela mobiliza já no olhar, né? Uma criança em tratamento de quimioterapia, de radioterapia, o olhar nosso fica mais emocionado. E o nosso trabalho lá é levar qualidade de vida, não importa a idade e o contexto, porque nós atendemos os familiares. Não é só a pessoa em tratamento do câncer. Os cuidadores também precisam de cuidados e orientações. A família, né? Sim, porque se o cuidador não estiver bem, né, como que... E tem todo o contexto familiar, quando você falou em família. Tem famílias bem estruturadas e tem famílias que não ajudam tanto no tratamento, então tem uma complexidade grande. A causa, né, é o câncer e o critério é vulnerabilidade. Na grande maioria, vulnerabilidade econômica financeira, em alguns casos, poucos, somente social, da pessoa estar
abandonada, mas não é que não tenha condição, não está passando fome, mas precisa ser inserida num grupo, ser aceita, nós temos que levar um fortalecimento psicológico. Então, e vemos isso, da maneira que a pessoa chega, o desenvolvimento dela no grupo, participação, chega muito cabisbaixa, muito triste, vivendo um luto, de repente passa 1 mês, 2 meses, está lá rindo com o pessoal, indo no bazar fazer as compras, interagindo, dando depoimento, que esse é o principal, né? Os mais velhos acabam dando força É para o os mais convívio novos. social, né? Porque eu acho que a partir do momento em que você está num grupo onde pessoas estão tão igual ou pior ou melhor do que você, isso aí ajuda, né? É um apoio, né? Compartilha. Apoio. Troca de experiências. Isso aí. Bom, quantos membros hoje o grupo de escoteiro está? Então, o grupo escoteiro trabalha com crianças, né, a partir de 5 anos e meio. Tem um ramo novo, inclusive, que surgiu agora, né, com uma atualização do programa educativo. E trabalha com jovens, né, praticamente adultos até os 22 anos, né? Então, hoje nós temos registrados 54 crianças até jovens e temos também os adultos, né? Porque o movimento ele depende do suporte de voluntários adultos. Então, nós temos entre diretoria e chefia mais 20 pessoas, né? Então, no total aí passa de 70 pessoas o grupo todo. O que não é diferente da CEPAC, né? Não, lá são 2 serviços, né, que nós oferecemos. A CEPAC é a Associação Casa de Passagem e Apoio à Pessoa com Câncer. Então, quando nós falamos no apoio, ele vai mais para os munícipes. E aí nós temos mais de 100 cadastros ativos. Não dá para falar exatamente o número de cadastros, porque infelizmente falecimentos ocorrem. Sim. E também, infelizmente, só aumenta o número de cadastros, mesmo com os falecimentos. Então, quer dizer que essa doença está atingindo, não sei se mais, mas estão procurando mais a CEPAC. Então, esse é um dos serviços. Para os munícipes, chega lá, já vai ter o atendimento com assistente social para explicar os direitos, o que pode, o que não pode, além de já ser um atendimento onde está fortalecendo a pessoa que chegou desamparada de tudo, né? Temos voluntários de psicologia, onde está pronto para atender a pessoa que está no tratamento e também os familiares. O grupo, como eu comentei, é um grupo que toda quarta-feira ocorre esse grupo, tem palestras de enfermagem, palestras de nutrição, às vezes motivacional, dinâmicas, mas o melhor é quando eles falam, né? Eles acabam apoiando a pessoa que está do lado. Né? Exatamente. E outras oficinas que nós fazemos lá eventualmente, não é com grande recorrência. Então a pessoa chega vulnerável, vivendo luto e muitas vezes com fome. Com fome ninguém faz tratamento. Então a cesta básica é para esses critérios, né? Atende esses critérios. A pessoa que chega e ainda não tem renda nenhuma, porque parou de trabalhar, já está há um tempo sem receber e não tem perspectiva de receber. Às vezes é a provedora da família. Então, uma cesta básica não tem proteína, não tem coisas mais caras, mas ela leva dignidade para casa. Mesa Brasil é um projeto, com certeza você conhece, do SESC. Nosso ajuda demais, parceiro da cidade, vamos falar assim, porque eles ajudam muito, né? Então, uma vez por mês vem alimentos também, é distribuído para eles. Leite, quando nós recebemos, fazemos também essa distribuição. Então, nós tentamos gerar essa segurança alimentar até sair os direitos das pessoas, que seja, se recolher o INSS, vai ter esse direito pelo INSS, o processo é burocrático. Se não tem, vai ter um auxílio-doença para ajudar nesse período. E o outro serviço que nós oferecemos é o de casa de passagem, que daí não são munícipes, são as pessoas de fora que vêm para tratamento e não têm onde ficar. Estamos um pouquinho distante, sentimos muito isso, porque está aqui na Cidade dos Lagos, né, o Cancer Center, e nós estamos lá pertinho da outra unidade. Das Lágrimas, na unidade 1. Onde era a oncologia.
Então ali muitas vezes é um público muito humilde, que vem, às vezes vem pessoas do interior, lá do sítio, o caseiro de uma fazenda, coisas assim. Então a humildade deles é muito grande. Quando chegava no hospital, o pessoal falava, ó, tem a CEPAC ali. A pessoa não ia, de vergonha, tem Nem muitos... sabe o que que é, Sim. né? Então, muitas vezes, as assistentes sociais do hospital, que fazem um trabalho ótimo, excelente mesmo, nos ligavam e nós íamos lá e uma quadra, né? Sim. Enganchado com eles, explicando, porque muitos não acreditavam no serviço que estava Sabe- sendo oferecido. Sabe assim que eu fico pensando, quando eu vi esses relatos, assim, como que uma pessoa se sente? Porque essa doença é horrível, né? É quase que uma sentença de morte. Eu acho que para a maioria das pessoas, assim, você recebeu, acho que à primeira vista, você... Hoje não, graças a Deus, né? Ele tem aí o Cancer Center, que é top em tecnologia, né? E tudo mais. Mas você imagina, você vindo do interior do município que já é interior. Sim. Você não tem conhecimento nenhum. Você sabe que você está doente. Você sabe que você deixa uma família que, no caso de quem é provedor. Aí você vem sem saber, sem ter dinheiro para comer. Como que essa pessoa chega? Eu tento me colocar num lugar assim, mas acho que a gente não consegue dimensionar, né? Mas foi assim que começou mesmo, Cristiana. Foi quem viu, observou isso na sala de espera. Observou pessoas que chegavam de ônibus. Vamos pegar como exemplo Prudentópolis. Chega às 7h, 7h30 da manhã o ônibus, então quer dizer que já saiu bem mais cedo de lá, Sim, para pegar no interior, como nós estávamos falando, quilômetros da cidade de Prudentópolis, ou passa na parte rural para pegar, ou a pessoa da área rural teria que ir para a cidade. Então, 5 horas da manhã, essa pessoa está nossa. em pé, verão ou inverno. Vem para cá, espera até ser chamado. O ônibus, às vezes, volta somente às 4 da tarde, às 5 da tarde. Então, nesse período, essa pessoa que estava transitando sempre por lá via que, às vezes, o que comia é uma bolacha salgada, Nossa. né? Então, mexe com o coração, né? Não tem como. E no que você comentou ali sobre ser uma sentença de morte, é a primeira... Tem uma Esse é o pesquisa primeiro mundial. choque, né? Uma pesquisa Acho que é. mundial, as respostas nessa ordem são o pensamento da pessoa quando é diagnosticada: morte, sofrimento e mutilação. É nessa ordem. Então, muitos chegam com esse pensamento Nossa, lá. o emocional Então, vai no pé, né? E quando você mostra que tem muita vida, é isso que muda como que a pessoa encara, a perspectiva da pessoa muda. Então é um tratamento de fortalecimento, de acolhimento, de tudo. Pessoas que estão lá na CIPAI que há muito tempo já saíram da fase crítica e estão no período de observação, que também é longo o período de observação. Estão lá compartilhando ideia, então tem muitos casos de sucesso. Na questão do grupo de escoteiro, que é totalmente diferente, Sim, né? sim. Mas é uma preparação para a vida também, né? Também, acho que o principal objetivo, né, é realmente dar uma condição diferenciada, né, além da escola, né, então por isso que é chamado de coeducacional, né. Então ele procura desenvolver 6 áreas, né, do desenvolvimento do jovem e da criança, né. Então na área física, afetiva, emocional, intelectual, social e do caráter. Tá? Então são esses 6, é o que a gente chama lá dos fáceis, né? Cada um deles lá uma palavrinha. E aí temos um método escoteiro, né? Então não é algo assim, vamos para o movimento escoteiro, porque lá é legal, a gente faz brincadeira, Vamos acampar, passa a tarde, né? exato. Então toda atividade ela tem um objetivo, né? Porque a gente desenvolve, então tem um sistema de progressão para esses jovens, essas crianças, né? Então cada atividade tem um objetivo, justamente de fazer esse processo, né, de crescimento, de desenvolvimento nessas áreas.
E são atividades desafiadoras, né? Então, às vezes são atividades em grupo, né, que tem um sentido, trabalho em equipe, mas também tem algo de individual, né? Às vezes até uma questão de uma certa concorrência, uma disputa, né, entre eles, mas é justamente porque a gente está buscando esse desenvolvimento de cada um, né? E um objetivo também maior é a gente ter cidadãos, né, bem informados, com conhecimento. Então a gente tem essa questão do caráter e atividades na comunidade também, né? Então nós temos atividades com meio ambiente, trabalhamos com instituições, algumas escolas também, né, solicitam o nosso serviço, né? Então, a gente programa atividades com as escolas, né? É um pouquinho diferente porque durante a semana, né? A escola. Mas, sempre que possível, a gente consegue encaixar, programar atividades, trabalhar. Também tem uma participação aí no Natal Solidário. Falamos do SESC, né? Do Mesa Brasil. A gente tem uma participação bastante ativa já há vários anos no Natal Solidário, né? A campanha. Tem várias atividades, né, em que vocês se fazem presente. Sim, sim. Aquele Natal dos Anjos, né? E o Círio de Belém, né? A gente sempre tem participado. Então, não é atividade somente do grupo na sede, né? A gente faz atividades também fora, às vezes até em praças, né? Fazemos acampamentos, temos esse envolvimento com a comunidade, né? Vários aspectos. Então, é bastante diversificado e bem bacana, porque é o desenvolvimento, né? Pois é, a gente está falando aqui sobre as características de cada uma das entidades, porque elas são 2 das 14, né, entidades beneficiadas pela Festa do Soquete. A CEPAC, eu acho que ela vem sendo beneficiada desde as primeiras festas, né? O que já foi possível fazer com essa arrecadação? Nossa, é tanta coisa. Mas vamos lá, ajudou já em infraestrutura, né? Aí eu vou contar um exemplo, porque eu entrei em 2018. Então, pensa, essa festa, Nossa. né? Quanto já ajudou antes. Mas um exemplo de infraestrutura foi, uma vez chegou uma pessoa na maca e subiu de maca os enfermeiros trazendo. E aí tem a grade, tem a rampa e tinha a grade para manobrar aquilo lá, e a pessoa com câncer nos ossos. Então ela tinha dores, né? Então para manobrar aquilo lá foi muito difícil mesmo. Então uma das coisas que fizemos, né, um dos projetos que fizemos foi, saiu da rampa, tinha uma janela de vidro. Nós transformamos aquilo lá em porta. Então ela entra, abre dos dois lados, passa, facilita. Foi um caso que teve nesses anos? Foi um. Mas não queremos ver mais isso ocorrer, né? Então a acessibilidade ela é importante, e quando o projeto começa é da maneira que nós conversamos. Ele não tem condições de muita coisa, é a ajuda da sociedade, você tem que ir buscando caminhos. E a Festa do Soquete é um desses caminhos e que ajuda demais. Outro exemplo, teve um ano que nós trocamos todos os colchões, travesseiros por travesseiros antialérgicos, lençol impermeável e climatizador, porque lá no inverno é muito frio. Muito frio. Lá não bate muito sol, né? Lajota, então é frio, né? Então esse climatizador aí não é um luxo, é uma necessidade. Os colchões, porque eventualmente alguém com incontinência urinária, o cheiro fica ali, não tem como você ficar, você troca. Motivo pelo qual compramos os lençóis impermeáveis, que muito mais fácil de limpar também. Inclusive, se tem alguma ferida, alguma coisa de sangue, não vai chegar até o colchão. Você está protegendo o bem mais caro, vamos dizer, nisso daí. Os travesseiros, não lembro tecnicamente, mas acho que eram íons de prata, era o que tinha de maior tecnologia na época, na questão de alergia, porque a vulnerabilidade deles, né, a imunidade é baixa. A vulnerabilidade a pegar doenças é maior. Então nós temos que ter esses cuidados lá. Então ele propicia isso. Nunca tivemos veículo.
tivemos a possibilidade de adquirir um veículo com recurso. Por que que o veículo é tão importante? Você chegar com um veículo né? da instituição em qualquer lugar, a recepção é outra, tira a desconfiança, você vai pegar visita, né? você vai pegar doações, alimentos, é extremamente necessário. Então é impactante. Já demais. o escoteiro é a primeira vez que vai ser beneficiado. Sim, Né? nossa primeira participação, né? Esperamos que primeira de muitas, né? E então nós não temos um relato de aplicação desse recurso, né? Mas Primeira vez, né? Sim, primeira vez. O nosso projeto, ele tem alguns objetivos, né? Acho que o principal deles é a questão de materiais, né? Então a gente precisa materiais diversos, mas basicamente de camping, né? Então barraca, corda, lona, ferramentas, né, também, quando a gente vai acampar, precisa, fogareiro, utensílios, né, e também para fazer as atividades, né, então sisal é uma coisa que usa bastante, sisal e bambu, né, bambu a gente vai lá, corta e tranquilo, mas o sisal, né, para fazer as amarras, fazer as pioneirias, né, que é, digamos assim, as construções que eles fazem, né. Então a gente usa bastante o sisal, é um material relativamente caro, né? Não é barato. Você olha assim e pensa assim, nossa, isso aí é baratinho, mas não é. Então, um primeiro objetivo é esse, né? Materiais mesmo, né? Um outro objetivo é assim, como o movimento ele funciona com suporte de adultos, né? Que são voluntários, a gente precisa também propiciar formação para esse pessoal, né? Porque como as atividades têm que ter um objetivo, então o adulto tem que saber o que ele está fazendo, quando que aplica, como que ele conduz aquela atividade, né? Então isso tudo faz parte dessa capacitação. A UEB, né, que é a União dos Escoteiros do Brasil, tem esse programa de treinamento, né? Isso tem um custo, então também faz parte dos objetivos, né? E um outro objetivo que nós temos é com relação à nossa infraestrutura, né? Então nós temos uma casa pequena, né, que é anexo da Escola São José, e como o grupo está crescendo, nós precisamos de espaço. Ampliar. Sim. E inclusive é um problema quando chove, porque nós não temos como abrigar todo o pessoal e infelizmente nos vemos obrigados a cancelar as atividades quando está chovendo muito, né? Então, o espaço é bacana, legal, tem bastante terreno, né? Mas quando chove não tem condições, né? Então, esse seria o nosso objetivo. E como o Neto falou, também a questão da acessibilidade, né? Porque existe também uma questão de que o movimento escoteiro ele deve ser inclusivo, né? Nós não temos nenhum caso assim de alguma necessidade especial e tal, mas temos que estar preparados, né? Porque em qualquer momento alguém pode bater a porta lá e nós temos que ter as condições para isso. Então também faz parte a questão principalmente do acesso, né? O nosso é um pouco difícil, tem uma rampa, mas se puder melhorar, fica show de bola. Bom, a gente está começando uma série de entrevistas com todas as entidades beneficiadas, justamente para mostrar para Guarapuava, para a região, enfim, para quem nos assiste, para quem nos segue, a importância dessas entidades, quais são os serviços que elas executam e principalmente a importância do patrocínio para a Festa do Soquete. Porque essas entidades, elas apresentam projetos que são selecionados, né, Neto? Acho que você pode me ajudar mais nessa questão aí. E durante o ano, os projetos eles são fiscalizados, são acompanhados para ver se o dinheiro está sendo empregado conforme o que foi planejado e aprovado, né? Perfeito. E tanto é que a festa, ano passado, arrecadou mais de 1 milhão, né? Foi. Então, para os senhores verem a importância que é um patrocínio para a Festa do Soquete. E eu queria que vocês me ajudassem a fazer esse apelo, né, aos empresários, enfim, às empresas e a todas as pessoas que
posso estar contribuindo, porque não estão contribuindo com a festa apenas, nem com as 6 lojas maçônicas que organizam a festa, mas estão contribuindo com a comunidade. Né? Perfeito. Posso direcionar? Pode, deve. Então, a Festa do Soquete, ela tem uma organização muito grande na questão de seleção de projetos. É visitado todas as instituições antes de escolher o projeto, para ver a condição. Tem alguns critérios que precisa atender. Precisa voluntários para a festa, precisa ir atrás de patrocínios, precisa ver o público também, ver como que acontece dentro da instituição, como que é o atendimento, como que está sendo administrado, como que está a documentação. Tem muita coisa que é vista pela Festa do Soquete, né, pela coordenação. Então, nós, enquanto instituição, temos que estar preparados para isso, né? Demanda tempo, demanda trabalho, mas é um trabalho importantíssimo e é do nosso interesse. Quando junta todas essas instituições, que nós falamos de 10 projetos grandes, mais alguns projetos menores que também vão ser ajudados, o valor de 1 milhão, 1.200.000, seja o que for, ele é diluído em todas essas instituições. E fica até difícil falar a quantidade de famílias ajudadas. As causas são câncer, Alzheimer, são da pai que tem Down, tem autismo, própria Agma, que ajuda os pais de autistas, os escoteiros que estão ajudando no desenvolvimento de cidadãos, né, para a nossa comunidade, o Renascer, que tem crianças que já chegam com vulnerabilidades também, às vezes psicológicas. Então, são diversas as causas. No que você que está escutando acredita, qual que é a causa que mexe com você. Né? É essa causa que você tem que abraçar, visitar, não apenas ajudar, conheça o projeto, todos os projetos, todas as instituições têm portas abertas para serem fiscalizadas, para apresentar os trabalhos. E a necessidade nossa é justamente essa, é conseguir recursos. O desafio, né, é conseguir recursos. Então, a comunidade ajuda muito. Comunidade como cidadão, com doações de dinheiro, de roupa, de comida, tudo isso é muito bem-vindo. E quando tem um evento como esse, que é um caminho, mais um caminho para nos ajudar, os patrocínios são muito bem-vindos. E no patrocínio é interessante pensar assim, nós temos uma revista onde grandes empresas de Guarapuava, grandes marcas estão lá, vinculados com esse projeto, que é estamos para a 27ª edição. Então tem muita credibilidade essa festa. Ela não está sendo questionada em nada. Ela tem credibilidade. Então o nome da tua empresa pode estar junto com o evento Festa do Soquete e junto com diversas marcas da cidade, que já são tradicionais aqui. Então, a sua empresa vai estar junto. Com isso, reforço mais uma questão. A venda de ingresso, ela também gera valores. Comprar um ingresso, ajudando a instituição, um prato delicioso e uma festa ótima, é uma maneira ótima de ajudar. Então, contribua com a Festa do Soquete. Pode ter patrocínios a partir de apoiador, R$300, até as cotas maiores, que basta nos chamar que fazemos a apresentação. É um projeto interessante. Participem, que ajuda milhares de famílias. E quando eu falo milhares, são milhares mesmo. Bem, então são várias entidades, né? Cada uma tem a sua característica, a sua necessidade, né? A sua forma de trabalhar, o seu público-alvo, né? Então, é um conjunto, né, de entidades que estão beneficiando, né, desde crianças, jovens, adultos, idosos, né, cada um dentro da sua especialidade, e todas elas certamente necessitam, né, desse recurso. Muitas têm recursos estaduais, federais, município, mas também qualquer recurso que a gente consiga obter, que consiga acrescentar, né? Isso vem em prol de muitas pessoas, muitas famílias que certamente são beneficiadas direta ou indiretamente, né?
E, como o Neto falou, as entidades estão de porta aberta, o Grupo Escoteiro Itaí também está de portas abertas. Nós realizamos, né, as atividades aos sábados, a partir das 14 horas, então, anexo à Escola São José. Então, a gente faz um convite aí, né, para que as pessoas venham conhecer o nosso trabalho, o nosso projeto, a nossa estrutura, né? E isso acaba também contribuindo e refletindo nas demais entidades, né, que fazem parte do projeto aí da Festa do Soquete. Bom, então vocês acabaram de conhecer duas das entidades filantrópicas de Guarapuava que são beneficiadas pela Festa do Soquete. O convite está feito, as entidades estão abertas, né, para que cada um conheça, e a gente volta na próxima semana com outras duas instituições. Obrigada, continue ligado no portal www.redesuldenoticias.com.br.